Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui e hoje na bancada mais uma Air Fryer Oven avaliada. Essa é a VAP WAOD1, produto de 12 litros de volume interno, com essa cara muito similar a todas as outras Air Fryer Oven já testadas. Vou passar por todos os detalhes que ela está entregando e também comparar com todas as Air Fryers comuns que já testamos por aqui. Vamos lá? Pessoal, faz poucos anos que a VAP está no mercado de eletroportáteis de cozinha, mas já tem um portfólio considerável de Air Fryers e esta Air Fryer Oven. Nos detalhes estéticos, com o corpo todo em preto lustroso, plástico mole, e na frente aqui o inox. Nesse caso eles deixaram um pouco mais escuro, então deve ter uma película aqui, porque não deixa muitas marcas de dedo com facilidade. Tem a marca estampada aqui, então tem um relevo e o detalhe de prosdóximo aqui embaixo. Normalmente esses produtos de cozinha estão vindo com algum detalhe escrito prosdóximo. Imagino que eles queiram separar toda a parte de lavadora de alta pressão dessa área de cocção. O acabamento é razoável, não agrada muito esse encontro do inox com o plástico aqui na porta, não agrada as deformações no plástico aqui, mas para a maioria não vai ser muito impactante. Você vai ver mais com o reflexo da luz, perceber um pouco nos encontros, mas é muito similar à maioria das Air Fryer Oven que estão no mercado. Diria que é ainda um pouco mais similar com a Philips Valita, porque toda a parte de baixo aqui provavelmente vem do mesmo fornecedor. O painel é essa área acrílica aqui em cima, toda por toque, não dá para você ver nenhum dos botões quando o produto está desligado, exceto o botão de liga-desliga, que fica piscando. Assim que você aperta ele, aí acendem todas as opções de menu, são 10 programas diferentes aqui, e o botão da luz, que vai permitir você acender a luz em qualquer momento. No meio aqui a gente tem um display, que vai te permitir ver o tempo e a temperatura. Dos programas, basicamente todos vão até 200 graus, com o mínimo de 80, exceto o programa de vegetais. E esse programa te permite ir para uma temperatura mais baixa, chegando até 30. E no tempo é o único programa que te permite ir por tempos longos. Nesse caso eu consigo ir até 24 horas, ou seja, o programa de vegetais é como se fosse um programa para desidratar. Algo que pessoalmente não me agrada na usabilidade é a ausência de botão para você ligar ou pausar o ciclo. Basicamente, quando você escolhe um programa no menu, se você não fizer nada por alguns segundos, ela já vai iniciar o ciclo. E aí, se você quiser pausar, ou você tem que abrir o produto, ou se não, desligar e daí reprogramar. Não me agrada esse tipo de perfil aí. Aqui ela não está contando o tempo ainda, porque está mostrando que está pré-aquecendo. Então, por sinal, deixa eu baixar a temperatura aqui, para vocês verem isso acontecendo. Quando ela chega naquele ponto, ela vai pedir para você colocar os alimentos lá dentro. E se você não fizer nada por alguns segundos, ela vai seguir em frente. Botei uma temperatura bem mais baixa para ela chegar rapidinho ali. Está escrito ali, Add Food. Então ela está escrevendo em inglês. Assim como quando você abre a porta, ela escreve Open. Toda a comunicação em inglês. A porta abre na horizontal, como a Philips Valita, de novo. Mesmo fornecedor na parte de baixo, provavelmente. E aqui internamente a gente tem os acessórios. Tá meio quente. A unidade vem com duas bandejas perfuradas, uma bandeja lisa e um cesto grandinho de 4,5 litros de volume, com uma alça para você poder remover facilmente de dentro da cavidade. Fica fácil você encaixar, tem uma trava aqui, é uma trava mais simples que a Philips Valita, se você bater sem querer pode soltar com mais facilidade, mas assim mesmo, segurando corretamente, ela não vai abrir esse encaixe. O silicone que está aqui vai aguentar a temperatura interna, então caso você esqueça essa peça lá dentro e bata temperaturas altas, não vai ter problema. Ele vem com 4 pezinhos de borracha, o que é ótimo para você assentar sobre uma bancada e não riscar.
Você também pode colocar aqui em cima quando preparando, não é problema. Mas quando você colocando sobre a bandeja, as borrachas muitas vezes não encostam certinho, então acaba tendo um leve atrito entre a bandeja e o cesto. A pintura das bandejas e do cesto são iguais. É uma tinta cinza com os espirrados em branco. Visualmente ficou agradável e parece uma camada maior do que tem nos da Philips Valita. Mesmo atritando várias vezes aqui entre as peças, isso aqui está ficando intacto. A única peça que não está intacta é essa bandeja de baixo. Essa tem um outro antiaderente, mais simples, com uma camada mais fina. E esse sim já está riscado. Até porque essas áreas aqui do perfurado deixam uma parte abrasiva que facilmente vai riscar. Internamente a gente tem 3 níveis que são úteis. O nível de baixo até pode ser útil para você colocar a bandeja de anti-respingos, mas não dá muito para você preparar porque o ar não vai passar ali por baixo. E lá em cima também tem mais uma posição, só que essa é tão alta que você não vai conseguir colocar nada ali. Pode ser que seja útil para proteger contra respingos lá em cima. Então, se você não estiver utilizando uma das bandejas, pode ser que acomode ali. Atrapalha um pouco o fluxo, mas não veja que seja algo considerável. Ali em cima a gente tem a resistência, o ventilador e a iluminação interna. Outro ponto da usabilidade, quando o produto está aberto, ele apaga a luz e você tem que fechar para conseguir utilizar o botão. Quando você abre, fica aceso, mas é só por 1 minuto. Infelizmente, poderiam ter deixado o botão de liga e desliga da luz. Faz falta. A cavidade interna é toda metálica, está com acabamento bom e o encaixe das bandejas também agradou. Eu consigo colocar todas as bandejas em níveis diferentes, até mesmo a bandeja lisa. O que me agrada, porque você tem um volume aí de 12 litros, se você quer fazer poucas coisas, pode ir jogando a bandeja lisa para cima e assim diminuir a cavidade interna como um todo, para melhorar um pouco a eficiência e também para diminuir um pouco do consumo. Quando se tratando de desempenho, a unidade bateu temperaturas próximas da do display quando trabalhando em 100, 150 e 200 graus. Trabalha basicamente um pouquinho acima dos 200. Aí vem uma diferença para a Philips Valita, por mais que são unidades que estão com a mesma parte de baixo visualmente. Na estrutura interna tem leves mudanças, essa tem um pouco mais de potência, trabalha uma temperatura um pouco mais alta e traz leves diferenças na entrega, mas no geral, de desempenho, as duas são muito parecidas. Quando preparando batatas fritas, a unidade entregou aí em perto de 20 minutos, o que é positivo quando comparando com outras Air Fryer Oven. A cor ficou boa, crocância boa na maioria das batatas e não teve muitas pontas escuras nas batatas em geral. Ficou um pouco melhor do que a Philips Valita nesse quesito. Diria que as duas são as melhores até o momento de Air Fryer Oven. Quando fazendo pães de queijo, aí a gente começa a enxergar um pouquinho mais da dificuldade das Air Fryer Oven trabalharem com essa cavidade grande. No geral, se você bota para fazer com 180 graus aqui, vai acabar tostando no topo e não vai assar por completo e crescer. Com 160 graus, o resultado foi melhor, deu uma dourada em cima, começou a crescer os pães, mas ainda ficaram muito brancos embaixo. E assim você vê que não está tendo aquele fluxo esperado de uma Air Fryer comum. O ideal aqui foi trabalhar com 150 graus e ela conseguiu dourar bem em cima, conseguiu crescer e conseguiu dar a dourada embaixo. Ainda assim, a peça no centro é onde fica a temperatura menor e aí não dourou como esperado na parte inferior. Isso a gente consegue ver melhor quando fazendo carnes, e aí se você não virar a carne, ela vai ficar muito mais crua embaixo do que em cima. Aqui, como ela tem uma temperatura um pouco mais alta, preparando em 200 graus do que a Philips Valita, ela dourou mais em cima e levou um pouquinho menos de tempo para entregar. Mas ainda assim, a distribuição continua ficando muito similar a outras Air Fryer Oven que precisam você virar o alimento para conseguir cobrir por completo. Quando se tratando de consumo, ela se saiu bem.
não tão bem quanto a Philips Valita, acabou consumindo mais, temperaturas um pouco mais alta, potência um pouco mais alta, acabou penando nesse quesito, mas se comparar com outras Air Fryer Oven já testadas, ela está melhor, com 0,8 kWh. Agradou pelo volume que tem e também acabou se destacando no ruído. Nesse quesito, a Philips Valita e a VAP ficaram iguais, com basicamente 51 dBA, sendo as Air Fryer forno menos ruidosas do mercado até o momento que a gente já testou. Fora isso, o programa Desidratar vai ser útil para você fazer bananas ou algo do gênero. Cabe basicamente 3 bananas aqui, usando as 3 bandejas, um pouquinho mais se você for usar a bandeja sem furos, mas o resultado na de baixo não vai ser tão bom quanto nas outras perfuradas. Quando se tratando de limpeza, o destaque vai para as bandejas e para o cesto pintados com esse cinza, aguentaram até mesmo a bucha verde no fraco. Se você for passar forte, aí vai riscar. Ainda assim, recomendo usar a bucha alaranjada para vidro, que aí com certeza você pode esfregar até com força, não vai ter problema. Agradou a espessura da tinta e vimos que aguentou realmente o atrito, mesmo das 2 peças metálicas, quando lidando no dia a dia. Parece algo acima da maioria, não tínhamos visto ainda essas bandejas perfuradas com este material. Porém, internamente aqui vem uma diferença considerável para a Philips Valita. A VAP usou aço galvanizado internamente, como todas as outras Air Fryer Oven que a gente já tinha visto, exceto a Philips Valita, que está usando aluminizado. O que acaba acontecendo no galvanizado é que ele vai enferrujar com mais facilidade, vai ter uma vida útil menor, principalmente se você não limpar os respingos assim que tiver. Corrosão é meio natural nesse tipo de conjunto, principalmente com uma higiene fraca. Diria, cuidem bem e mesmo assim saibam que não tem como conter, porque é muito difícil chegar nesses pontos de fresta e aqui em cima, onde respinga com facilidade. Quando fazendo frangos, a gente vê respingos em todos os lados, no vidro, na porta. O bom é que a porta é fácil de remover, tem um botão aqui no corpo e a gente consegue limpar. Não tem como remover o vidro aqui, por sinal aqui é vidro, do outro lado é acrílico, mas não tem como se remover essa peça, então vai precisar de uma escovinha porque tem alguns cantos bem chatos de limpar. A porta é bem fácil de encaixar aqui também, só basta encaixar ali embaixo e apertar o botão de novo, você encaixa aqui. É muito suave para abrir e fechar, a unidade fica muito bem estável sobre a bancada, aguenta 6 kg praticamente puxando, e aqui a porta tem menos de 1 kg para puxar. Mesmo trabalhando a 200 graus por bastante tempo, não aquece em excesso na área externa, no topo chega a dar quase 70 graus, na lateral tem pontos específicos que passam um pouco de 70, ainda assim, na maioria dos pontos não vai ter problema ao toque. Até na porta aqui é bem tranquilo, não vai incomodar essa temperatura no acrílico. E no pegador, apesar de no topo aqui chegar acima de 80 graus, é muito pontual, nem dá para sentir quando abrindo. Você não vai ficar batendo bem naquele pontinho super quente. Infelizmente usaram um cabo curto, só tem 84 centímetros. Dependendo da tua cozinha, pode ser que você precise de uma extensão, o que não é legal, porque potências acima de 1.600 watts aqui. Vai precisar de um plug de 20 amperes para 127 volts, plug de 10 amperes para 220. Aqueles que têm o produto em 127 volts, se não tiverem tomada de 20 amperes, troquem para ela ter um bom contato, senão você pode até estragar os plugs. E se for pegar um adaptador, busque um decente. No geral, é uma unidade similar a grande parte das Air Fryer Oven, está entregando um pouquinho a mais do que as outras que já testamos, exceto a Philips Valita, que aí ficam praticamente iguais. Quando comparando com Air Fryers comuns, ela tem um consumo similar até algumas Air Fryers de 5 litros. Ruído está abaixo, basicamente muito próximo das Air Fryers da Philips Valita, que são menos ruidosas. No desempenho, peca, mas fica próxima de outras se você está buscando esse estilo de produto. Interessante que a VAP está oferecendo 2 anos de garantia no conjunto,
Parece até que eles estão fazendo isso meio geral para a linha de cozinha deles. Que é interessante que está brigando aí com a Philips Valita nesse quesito. Sei de muitas empresas que estão oferecendo isso, mas a VAP e a Philips estão nessa linha. No geral, o que vocês acharam do conjunto? Comentem aqui. Faltou alguma informação? Busque no Detalhei, onde está a avaliação completa dela. E não se esqueçam, no Detalhei vocês também podem colocar as próprias opiniões de vocês dos produtos que tem em casa. Façam isso para ajudar outros, como que a gente está fazendo aqui, ajudando vocês a fazer uma compra mais concreta. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!